Gênesis capítulo 32. E versículo 22. A minha Bíblia, ela traz um subtítulo aqui dizendo: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Amém? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoardes. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Glória a Deus. E aqui que nós vamos ter alguns conselhos para a sua vida, para a sua história, e aqui que nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós esta noite. Para começar a falar a respeito de Jacó, eu preciso trazer uma explicação rápida para você situar a respeito do tempo patriarcal. Um período chamado patriarcal na Bíblia. O que é isso? É mais conhecido como os pais da igreja. Você conhece muito bem e até decora este período. Quer ver? Se eu disser aqui para você, vamos fazer a sequência, irmãos. Abraão. Está vendo? Nem precisa explicar. E todo mundo já sabe. Abraão, Isaac e Jacó. É uma sequência que ela já vem sozinha, né? Tamanha é o conhecimento. Mas é um tempo muito importante na Bíblia, porque foi o tempo onde se caracteriza a aliança que Deus fez com os homens. Que aliança é essa? Começa com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, um propósito com Abraão, um combinado com Abraão, que através de Abraão viria dele uma grande nação, e que através da sua raiz todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você se lembra, por exemplo, daquele momento onde Deus pede que Abraão venha sacrificar o seu filho Isaque para ele? Vocês lembram disso? E no Monte Moriá, Abraão sobe com Isaque, e na hora que Abraão vai sacrificar, Deus ali provém um cordeiro, e Abraão não sacrifica, e quem é sacrificado é o cordeiro, e Isaque ali foi salvo. O que nos remete a pensar sobre isso é que depois, futuramente, através da raiz dos patriarcas de Abraão, de Isaque, de Jacó, é que vai vir a nação de Israel, uma nação escolhida, um povo eleito que vai vir trazendo a raiz e a sua futura geração até a chegada do Messias, que é Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda essa aliança com os patriarcas nos remete a todas as nações, não só a nação de Israel ou a nação daquela época, mas todas as nações da terra. É aliança no tempo patriarcal, no tempo dos pais, né, de Israel, dos pais, também, por que não dizer os pais da igreja, porque foram através deles que vem toda a direção de Deus, através da sua obediência ao ensino, até Jesus Cristo. Então o momento é esse, e o personagem é Jacó, o terceiro dessa era patriarcal da Bíblia, e o terceiro personagem extremamente importante para você conhecer a sua história, o projeto de Deus com a humanidade de salvação. E como você já sabe, todo esse projeto ele vai passar pelos homens, no processo normal. E Abraão, Deus dá a ele um filho, por nome de Isaque. Isaque vai também ter um filho. E nós vemos pela palavra que Rebeca, mulher de Isaque, ela fica grávida não de um filho,
mas com muito sacrifício, que era uma outra característica dos patriarcas. Sempre era uma dificuldade para a mulher ter filho, e a mulher sempre era estéril, e eles viviam debaixo de oração, debaixo de milagres, debaixo da direção de Deus. E Rebeca não fica grávida de um, mas de gêmeos, de 2. E a gestação dela não é uma gestação normal. Por quê? Porque logo ela percebe algo estranho no seu ventre. Porque aqueles 2 meninos, eles estavam chutando um pouquinho demais. Mas eles não estavam chutando só o ventre, eles estavam chutando um ao outro. Rebeca descobre que dentro dela havia uma briga entre os 2. E eu acredito que, pela questão do sacerdote do lar ser uma figura muito forte naquela época, com certeza, o primeiro a saber sequer foi Deus, mas sim o próprio Isaac. Então Rebeca, eu imagino Rebeca chegando para Isaac e falando, está acontecendo alguma coisa estranha. Eu imagino ela acordando ele 3 horas da manhã e ele vai falar assim, viu, qual é o desejo agora? É sorvete do quê? O que você quer? Que geralmente mulher, quando ela está grávida, ela tem aqueles desejos e tudo mais. E ele fala assim, não é desejo de nada, é que os 2 aqui, ó, olha aqui. Aí quando Isaac olha na barriga dela, tem umas mãozinhas batendo uma na outra, um movimento ali meio estranho. E aí Isaac fala assim, olha, eu sou um homem de Deus, mas não consigo explicar isso não, então vai orar. E Rebeca vai orar. E na hora que ela faz uma oração a Deus, Deus revela a ela o que está acontecendo. Assim, viu, o que está aí dentro de você não é nada normal mesmo não. Porque é o seguinte, dentro de você vai ser gerado 2 povos. Dentro de você vão ser geradas 2 nações. E um povo vai ser mais forte do que o outro. E aí Deus entrega a ela uma profecia muito especial. Deus diz assim, o maior servirá o menor. O maior servirá o menor. E aí chega o dia do parto. O que vai acontecer no parto é algo mais assombroso ainda. Porque na hora que está acontecendo o parto, primeiro sai o primeiro, que vai ser o mais velho e teoricamente o primogênito. E na hora que sai o mais velho, o mais novo está segurando o calcanhar. Como se dissesse assim, viu, eu estou indo no embalo, estou indo no vácuo. E na hora que vai tirar um, o outro vem grudado no pé, opa, mas... E a hora que tira os 2 e um está agarrado no pé. Era fato na Bíblia que toda essa aliança que Deus tinha era com o primogênito. Era a bênção da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura era que o sacerdote do lar, o pai da fé, ele não entregaria somente a maior parte dos seus bens para aquele que viria, para o seu filho, para a sua raiz, mas ele entregaria principalmente a bênção espiritual. O sacerdócio espiritual estaria sobre os ombros dele, viu? Eu estou no controle agora, eu passo o controle para você. Você está com o cajado, você está com a responsabilidade agora de conduzir a tua família e de conduzir a nação diante da vontade de Deus. Não desobedeça o Senhor. Não vá para a esquerda se o Senhor está mandando ir para a direita. Não vá para a direita se o Senhor está mandando ir para a esquerda. Continua servindo. Essa era a bênção da primogenitura. Aí o pai chegava, abençoava o seu filho e ele ficava com o controle, com o cajado, e ele era o sacerdote. Então, para quem que é o sacerdócio naquela situação? É para Esaú, irmão de Jacó. Quem que é Jacó? Jacó é aquele que nasce segurando no calcanhar de Esaú. Então a bênção da primogenitura, teoricamente, teria que vir sobre Esaú. Só que lembra da profecia? A profecia dizia que o maior serviria o menor. Então o maior serviria o menor. Aí o que acontece? A Bíblia diz que esses meninos, os 2 irmãos, crescem, e eles têm características um pouco diferentes. Jacó, ele é um menino mais caseiro, segundo a palavra, um menino um pouco mais simples. E Esaú já é um perito na caça, diz a palavra. É um menino que já é mais do campo. A Bíblia também diz que Isaac, o pai dos meninos, ele tem mais apreço por Esaú,
que era da caça, que era do campo, e Isaac tinha um apreço maior por ele tinha um privilégio maior, segundo o pensamento de Isaac. E Jacó tinha da sua mãe, Rebeca, que olhava Jacó com olhos diferentes do que olhava para Esaú. E a Bíblia diz que esses meninos crescem. E esses meninos crescem, e um dia Esaú está voltando de uma dessas caçadas, está voltando do campo, do trabalho, daquilo que ele era perito, e ele está com muita fome, de repente ele encontra Jacó, que era um rapaz mais da tenda, né? A Bíblia diz que ele vivia em tendas, que era um menino mais reservado, encontra ele fazendo um belo de um guisado e um pratão de lentilha, uma comida da época, aquele cheiro maravilhoso, e Esaú chega com aquela fome, ele olha para aquilo e fala, o quê? Me dá um pouco desse negócio aí, rapaz. Jacó, o nome, além de ser por conta dele vir segurando o calcanhar, ele também tem na sua tradução o nome de trapaceiro, enganador, aquele que tende a sempre enganar, a usar estratégias de persuasão para prevalecer. E na hora que Esaú chega morrendo de fome, Jacó enxerga naquilo uma possibilidade, faz ali uma trama, uma estratégia para poder adquirir do seu irmão aquilo que mais era valioso naquele momento. O que ele faz? Ele fala, vamos fazer um acordo? Está cheiroso? Cheira mais pertinho. Nossa, está maravilhoso, rapaz. Então vamos fazer o seguinte, eu troco este prato, esse belo banquete, pelo seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú faz? Bom negócio. E ele aceita trocar toda essa bênção que eu já disse, essa herdade, essa herança, não só material, mas também espiritual, ele aceita trocar, e ele despreza, segundo a Bíblia, a sua primogenitura por aquele prato de comida. Isso é um ponto-chave para nós aqui esta noite. Guarde isso. Depois que ele despreza, o tempo vai passando, e Isaac, o pai dos meninos, ele fica velho. E ele começa a ter algumas limitações físicas, ele já começa a ouvir com dificuldade, ele já começa a enxergar com muita dificuldade, e ele começa a sentir que está se aproximando da morte. Aí o que Isaac faz? Ele chama o seu predileto, segundo a Bíblia, o predileto. E ele chama o seu predileto e fala o seguinte para ele, Esaú, vai lá no campo, faz aquela caçada que só você sabe fazer, consegue um animal de qualidade, faz um belo prato, um belo assado, um belo guisado para nós, e nós vamos comer e eu vou entregar a bênção da primogenitura sobre você. E Esaú sai para pegar um animal e fazer esse prato para o pai, para eles comerem junto e o pai abençoar, com a bênção da primogenitura. Isso era um momento ímpar, irmãos, não é uma coisa que eles faziam sempre não, era uma vez só. Passava o cajado mesmo, derramava a bênção e Deus abençoava e acabou. É o tempo e a era patriarcal. Aí o que acontece? Rebeca estava na cozinha, lavando uma louça ali, ou estava fazendo alguma coisa, e ela escutou Isaac falando para Esaú. Quando ela escuta, automaticamente ela, não vou deixar isso acontecer, é o meu predileto, Jacó, o menininho do meu coração, existe uma promessa lá atrás, eu não vou deixar isso acontecer não, e ela chama Jacó, vem aqui rápido. Jacó chega, pois não, Jacó é o seguinte, vamos fazer um negócio aqui. O seu irmão acabou de sair para caçar, para trazer um animal, para matar esse animal, fazer um rango para o seu pai, e seu pai vai abençoar ele. Então é o seguinte, você vai sair primeiro, vai aqui no pasto mais perto, pega o animal tal, traz para mim, que eu vou preparar esse animal, você vai na frente do seu irmão, e você vai falar assim, viu, Esaú que está aqui, e você não fala que é Jacó não, fala que é Esaú, e o pai vai abençoar você, e você vai ficar com a bênção da primogenitura. Jacó na hora ele se assusta e questiona, fala assim, não, peraí, viu, o papai já está meio cego, meio surdo, mas ele não é tonto não, ele vai perceber que sou eu, porque Jacó, eu sou um rapaz liso, não tenho pelo no corpo, mas Esaú tem muito pelo no corpo, então vai ser fácil ele entender.
Aí ela fala assim, não, mas eu tenho uma solução para isso. Mas ele fala assim, viu, mas se eu fizer isso, eu não vou ser amaldiçoado? A mãe dele fala assim, viu, vai e faz. Se alguém tiver que ser amaldiçoado aqui, que seja eu. E aí o que ele fez? Tudo bem, negócio fechado, ele vai, pega o animal, a mãe tira os pelos, Rebeca tira todo o pelo do animal, faz aquele belo prato, entrega na mão de Jacó, agora entra lá e fala que é Esaú. Mas peraí, não entenda não. Ela pega os pelos do animal e começa a colar no corpo, cola aqui no pescoço, cola tudo em Jacó, vai lá, porque se ele pedir para tocar, ele vai tocar nos pelos e vai falar que é Esaú. E assim foi Jacó, com aquele belo, aquele prato, entrou na presença. Jacó entra na presença de Isaac. Quem está aí? Aí Jacó grita, Esaú. Esaú, mas tem voz de Jacó. Ele fala, não, mas é Esaú mesmo. E ele chega com o prato. E Isaac diz, viu, mas como é que você conseguiu tão rápido assim essa comida? Está na Bíblia, irmão. Jacó disse assim, olha isso, o enganador, Jacó, o seu Deus, na hora que eu saí, eu não precisei andar muito, preparou um animal. E eu já matei, já fiz tudo, já trouxe aqui. Aí Isaac vai dizer, viu, mas continua tendo voz de Jacó. Chega aqui perto, quero tocar. Na hora que ele chega, ele toca nos pelos do animal, toca. Tem pelo de Esaú, mas tem voz de Jacó. Aí ele chega perto e deixa eu sentir o cheiro. Ele sente o cheiro, ele tem cheiro de Esaú. Por quê? Porque a mãe também providenciou que ele colocasse uma roupa de Esaú. Tem cheiro de Esaú, mas tem voz de Jacó. E por fim, depois de toda essa conversa, ele vem, coloca as mãos e fala assim, está sobre ti a bênção da primogenitura, e abençoa Jacó com a primogenitura. Quando Jacó sai feliz da vida, eu tenho todo o poder na minha, como eu sou um bom ator, e ele sai, automaticamente quem chega do campo, cansado, tudo esfolado, tudo suado, chega Esaú. Papai, foi difícil, mas eu cheguei. Está aqui, o animal já está tudo prontinho, pode me abençoar. Quem está falando? É Esaú. Não, mas o Esaú já passou por aqui. E aí que começa a se descobrir toda aquela enganação, toda aquela história que foi feita para Jacó receber a bênção, e aí o que acontece? Esaú fica mordido da vida, irmão. Pensa num homem bravo. Tão bravo que ele chega a dizer assim, viu, é o seguinte, se Isaac descer a sepultura, atrás dele vai descer Jacó, porque eu vou acabar com a vida dele. E ele faz ali um juramento, um pacto, dizendo assim, eu vou matar Jacó. E quando Isaac descer a sepultura, Jacó desce atrás. Foi o que Esaú disse. E por fim, Rebeca vai ter que chegar para Isaac e dizer, viu, vamos ter que mandar Jacó bem longe daqui, porque isso vai acabar em tragédia e não vai dar certo. Nossa família está destruída, mal burrada, está tudo torto o negócio. E aí ela chega num consenso com Isaac de mandar embora Jacó para a casa de um tio dele, chamado Labão. E aí na hora que ela chega, propõe, Isaac aceita, ora por ele, vai com Deus e segue teu caminho, vai bem longe daqui, um local chamado Harã, e vai lá e vive com o tio, Labão. E eles vão. E é justamente na ida e depois na volta que nós temos algo aqui para aplicar para o nosso contexto do dia de hoje. Não só para ficar na história, mas para aplicar o dia de hoje. Antes de eu chegar nesse consenso, eu fiquei pensando, talvez a maior virtude do ser humano não é o seu ato de comemorar as suas vitórias,
vitórias, o seu ato de comemorar suas conquistas, ou talvez você está vivendo um momento legal e você vibrar por isso, anunciar e viver intensamente esse momento bom. Mas você sabe qual que é a maior virtude do ser humano? Eu tenho descoberto isso a cada dia. Aprender com os erros. Você sabe qual que é a melhor coisa que você pode fazer agora, começando 2015? Não é olhar para 2014, talvez dizer assim, poxa, 2014 foi legal. Tempo de comemoração. Sabe o que seria mais sábio? É você olhar para 2014, ainda que a sua realidade seja uma realidade talvez de vitória. Mas você olhar para 2014 e pensar assim, aonde eu errei? Aonde eu falhei? E aprender com os seus erros. Quantos dizem amém? Talvez essa seria a atitude mais sábia. É você olhar para o seu ministério, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida profissional, naquilo que você avançou, mas principalmente naquilo que você não avançou. Naquilo que talvez travou a tua vida espiritual, e você olhar para aquilo e falar assim, ó, eu vou trabalhar em cima de corrigir isso na minha vida, e eu vou ter algo diferente de Deus. Isso é uma grande verdade. Amém? E eu falei assim, vamos esmiuçar os erros dessa família? Para entender, porque os erros que eles cometem são erros que nós cometemos também no dia a dia. Então vamos lá. Primeiro erro, o erro de Isaac. Qual foi o erro de Isaac nessa história toda? Isaac, o pai dos meninos. Sabe qual foi o erro de Isaac? Lá atrás, quando Rebeca teve o problema dos gêmeos estar ali no boxe, dentro do ventre dela, quando Isaac soube disso, automaticamente ele já devia ter identificado a voz de Deus e a palavra de Deus, que estava dizendo assim, viu, o menor será maior dentre os dois. O menor tem a bênção da primogenitura e não o maior. Qual foi o erro de Isaac nessa história toda? Não ter ouvido a voz e a palavra de Deus. Aí eu pergunto, você tem vindo aqui num domingo, na quarta, ou você tem vivido a sua vida espiritual, escutando a palavra de Deus, sendo um bom ouvinte ou sendo um praticante? Porque não adianta, irmãos, nós vimos aqui e tratamos aqui a palavra do Senhor como uma palestra motivacional, que ela serve para agora, para essas horas, mas na hora que você vira da porta para fora, você não aplica nada do que Deus tem falado contigo. Aplique aquilo que Deus tem falado. Eu vou repetir, o maior erro de Isaac, não deu ouvidos à palavra de Deus. O que Deus tem falado no teu espírito, o que Deus tem exigido de você, o que Deus quer mudar em você, e você não tem dado ouvido. Muda esse contexto, esse foi o erro de Isaac. Agora, qual foi o erro de Rebeca? É um erro que também nós cometemos. Sabe qual foi o erro de Rebeca? A mãe dos meninos quis ajudar a Deus. Ela quis ajudar Deus. Não, peraí. O quê? Vai dar a bênção da primogenitura para Esaú? Não, Senhor, deixa comigo. Deixa aqui. Ela foi lá, pegou o menino, vestiu ele de ovelha, colocou ele lá para entrar na presença do pai e enganou. Qual foi o resultado de Rebeca querer ajudar ao Senhor? Querer ajudar Deus? Qual foi o resultado? Uma tragédia familiar. Teve que mandar o filho para a casa do tio. Deixa eu dizer uma coisa, não tente ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Não tente passar por cima, não tente subir 2 degraus de uma vez só, não tente ajudar Deus, não se precipite. Porque todas as vezes que nós tentamos ajudar Deus, nós nos perdemos. Pastor, não tenta ajudar Deus tentando inventar. Aquilo que Deus estabeleceu está estabelecido. Não tente mudar, inventar, usar até a má fé. Não, mas eu estou ajudando a Deus, isso faz bem. É errado, mas eu estou ajudando, contribuindo. Irmãos, não tem isso. Toda vez que nós tentamos ajudar, você tenta ajudar Deus, sabe como? Na sua oração. Você já parou para pensar que as suas orações com Deus são assim? Senhor, desculpa te incomodar nesse momento, só que eu sei exatamente como as coisas têm que ser. Eu sei exatamente como as coisas têm que acontecer. Então, Senhor, desculpa o incômodo, mas é o seguinte, eu queria dar uma direção para o Senhor na minha vida. O Senhor podia pegar isso e fazer isso, aí o Senhor podia pegar aquela situação. Sabe aquela pessoa assim? O Senhor faz ela ficar exatamente assim. Aí o Senhor fazendo isso vai ficar tudo bem para mim e fica tudo certo, tá? Só uma dica, e é assim que tem que ser feito.
Sabia que tem muita gente que ora assim sem saber, às vezes? Tamanha é a sua percepção da vida, e você sempre acha que você está um passo à frente de Deus. É Rebeca. Não, Senhor, jamais deixarei que isso aconteça. Irmão, Deus não mandou ela vestir um menino de ovelha e mandar ele lá dentro lá para enganar Isaac. Para de querer ajudar Deus. Para de querer ajudar Deus. Deus tem uma direção para a tua vida que só Ele tem. E Ele vai te dar essa direção em 2015. E quantos recebem em nome de Jesus uma direção do Senhor? Que seja feita a vontade dEle, amém? Para de querer ajudar Deus. Jacó. Qual foi o erro de Jacó? O erro de Jacó não está numa atitude simples ali, mas sabe qual que é o grande erro de Jacó? Caráter. Caráter. O maior erro de Jacó está no seu caráter. Porque Jacó, ele tinha um desvio de caráter. E é justamente nesse ponto que nós vamos firmar. Jacó tinha um desvio de caráter que levava a crer que tudo era possível pelo seu poder de persuasão, enganação e trapaceiro. A vida de Jacó movia debaixo de uma mentira. É outra coisa que me preocupa neste tempo. Pessoas convivendo dentro deste ambiente espiritual, de Deus, dentro do reino de Deus, achando que podem viver e que podem andar pela fé sendo trapaceiro, enganador, e a sua vida ser uma mentira. E a minha vida ser uma mentira. O erro de Jacó está no seu caráter. Ele acredita fielmente que ele tem o poder de direcionar a sua vida. E ele é aquele cara que ele passa por cima de quem quer que for para que a sua vontade aconteça. Esse é Jacó. Eu atropelo mesmo. Tem aquele fulano lá que está na minha frente, ou você sai. Jacó é aquele cara que fala assim, ó, entre chorar a minha mãe e a sua, que chora a sua. Esse é Jacó. Esse é o caráter dele. Então há um desvio de caráter. Agora eu vou falar daquele que talvez para mim seja o pior. Olhei para todos e eu enxergo todos terríveis aqui nessa família. Ou família complicada. Mas só que quando eu olho para Esaú, eu enxergo aqui talvez aquilo que mais fale conosco esta noite. Porque o maior erro de Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Sabe o que significa isso? Sabe quem que é Esaú para os dias de hoje? Veja se você consegue enxergar algum Esaú, talvez em você. Esaú é aquele cara que ele está preocupado com o agora. Esaú é aquele ser humano que, para ele, o que vale é o que eu estou vivendo agora. Futuro cuida de si mesmo. O que vale para mim é o já. Eu estou morrendo de fome, estou vendo esse prato de lentilha na minha frente, estou vendo esse belo assado, esse belo guisado, e eu quero comer ele agora. Não interessa o que vai ser com o meu futuro, minha primogenitura. Eu sei que um dia eu vou morrer. O que importa é a minha felicidade no já. Este é o Esaú. Este é o estar feliz que foi pregado aqui. O que importa é o agora, meu irmão. O que importa é fazer. Este é o Esaú. Este é o caráter de Esaú. Aí sabe o que essa pessoa faz? Ele despreza o mover de Deus na vida dele pelo agora. Deixa eu te falar uma coisa sobre o seu futuro. O futuro do cristão. O futuro do homem e da mulher de Deus. Ele precisa moldar o seu presente. Eu vou repetir. O seu futuro precisa moldar e precisa fazer o seu presente. Aquilo que você é agora é porque você está olhando para o futuro e sendo isso que você vai ser agora. E quem não olha para o futuro é qualquer coisa no agora, e você não foi chamado para ser qualquer coisa. Você não é chamado para a sua vida ser qualquer coisa, não. Então cuide disso e guarde essa frase no teu coração. O seu futuro precisa moldar o seu presente, meu irmão. O seu futuro não pode ser menosprezado. Então isso cabe para as suas decisões do agora. O que importa agora é eu viver essa fase da minha juventude bem.
O que importa agora é eu viver aquilo que a maioria vive. O que importa agora é eu ser aquilo que me satisfaz no agora. E não interessa quem eu vou pisar ou qual princípio eu vou quebrar. Este é Esaú. Ele quebra o princípio da primogenitura e despreza. E eu enxergo hoje na igreja de um contexto geral, pessoas que têm a oportunidade muitas vezes, que é dado às vezes ministério na mão dela, que é dado ministério como obreiro, como pastor, como quem quer que seja, depende do nível de hierarquia que existe em cada igreja, ou mesmo um músico, cantor, ou mãos, não interessa. O que Deus colocou nas suas mãos, não despreze a oportunidade que Deus tem te dado em 2015 de trabalhar para Jesus. Não despreze a bênção espiritual que Deus colocou na sua vida, seja como obreiro, seja como cantor, seja como ministro, seja como pastor, seja como apóstolo, seja como, não sei qual é o teu ministério, que você que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, não despreze o dom que Deus colocou sobre a tua vida e não troque isso por nada. Eu vou dizer mais, não troque isso por uma paixão, não troque isso por um amor, a qualquer coisa desta vida, porque o que Deus espera de você é eternidade, e Deus tem um futuro para você, irmãos, de eternidade, e esse futuro passa por aquilo que Ele confiou a você. Não despreze o ministério que Deus te deu. Esta é a mensagem que Esaú me traz. Não despreze. A história vai continuar. Como eu disse, Esaú, ele promete matar Jacó, e por isso Jacó é enviado para o seu tio Labão. E aí algo muito interessante vai acontecer em Gênesis 28, que no caminho, prepara o teu coração, porque agora vai começar uma mensagem forte para nós. No caminho, quando Jacó está indo para a casa do seu tio Labão, chega um determinado momento que ele vai parar para descansar. Ele escolhe uma pedra, coloca esta pedra, faz essa pedra de travesseiro, e nessa pedra que ele faz de travesseiro, ele tem um sonho. E ele sonha com uma escada que vai do chão até o céu. E nela anjos sobem e descem. E lá, naquela visão, naquele momento, Deus fala com Jacó. E eu queria ler Gênesis 28, do 13 ao 19, junto com os irmãos. Dobre sua atenção. Gênesis 28, a partir do versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outra hora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Escute agora que tem uma mensagem muito forte aqui. Primeiro, Deus está confirmando a bênção patriarcal e a bênção da primogenitura sobre Jacó, assim como confirmou a Abraão, assim como a confirmou a Isaque, e agora ele está confirmando a Jacó. Jacó está num determinado lugar, ele dá o nome daquele lugar, casa de Deus. E agora no versículo 20, depois de receber esta promessa, Jacó vai falar com Deus, vai fazer uma oração, e vamos ver o que Jacó diz. Versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo, escuta este voto: se Deus for comigo,
e me guardar nessa jornada. Que jornada é essa, irmão? A jornada que Jacó está fazendo, da onde ele morava com seus pais até a casa do seu tio Labão. Se Deus me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me consideres, certamente eu te darei dízimo. Escuta o que eu vou dizer. Depois que Jacó tem um encontro desse sobrenatural, depois que Jacó descobre que aquele lugar é Betel, casa de Deus é o nome que ele dá, depois que Jacó recebe essa promessa, ele vai fazer uma oração. Aí Jacó vai lá e faz uma oração, a oração mais tola que eu já vi na Bíblia. Olha a oração desse homem, que reflete o caráter desvirtuado e destruído de Jacó, porque ele diz assim, ó, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der pão, se o Senhor me proteger, fizer com que eu vá e volte para a casa do meu pai em paz, aí então ele será meu Deus. Sabe o que Deus está fazendo? Sabe o que Jacó está fazendo com Deus? Está tratando Deus igual a Esaú. Está tratando Deus igual a Esaú. Sabe o que ele está fazendo com Deus? Barganha. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor for, eu serei. Barganha. É o caráter de Jacó. E sabe onde ele está? Na casa de Deus, em Betel. Você sabia que tem pessoas que podem estar aqui na casa de Deus e a sua vida espiritual não passa de uma barganha? 2015 Deus tem mais do que uma barganha para te oferecer, meu irmão. Ah, eu vejo neste lugar uma mensagem profética que tem gritado aos nossos corações, que está dizendo o seguinte: em 2015, Deus não tem barganha para oferecer. Não vai ter campanha da vitória, da campanha do dá e receba, e quando não receber fica tristinho, faz beicinho para Jesus. Eu estou vendo uma mensagem profética gritando sobre o teu coração. Meu irmão, muda esse conceito de que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é. Se Deus andar na sua vida do jeito que você quer, Ele é Deus. Deus não cabe dentro da tua vida. É você que precisa colocar a tua vida dentro da vida de Deus. Para de querer colocar Deus dentro do seu mundinho, porque Deus está dizendo para você, sai para fora deste lugar limitado que você está vivendo, e entenda que eu sou o Deus que faço tudo em todos do jeito que eu quero, da forma com que eu quero, mas nenhum dos meus planos serão frustrados na tua vida, e você ainda assim verá minha glória se manifestar através de você, do jeito que eu fizer. Sai desse mundo, porque Deus não cabe dentro do teu mundo. Deus não cabe dentro do meu. Abre essa janela e olha para o horizonte, porque Deus está também nos momentos mais difíceis da tua vida. Aí Jacó vem e diz assim, ó, se o Senhor fizer, o Senhor será Deus na minha vida. Aí sabe o que eu enxergo? A mesma coisa que eu enxergo em nós. Deus tendo misericórdia de Jacó e prosseguindo. Fala a verdade, se fosse nós, se coloca no lugar de Deus agora. Ah, irmão, eu já cheguei a pensar o seguinte, rapaz, eu te mostro uma visão dessa do céu. Preserve sua vida até aqui. Debaixo desse monte de erro, de enganação, eu tenho ainda tido misericórdia da tua vida. Aí eu pego, te entrego uma mensagem dessa e você diz para mim que se eu fizer assim, se eu te der roupa, se eu te der comida, eu serei o seu Deus. Talvez por algum momento você diria assim, Jacó, espera um minutinho aí que eu vou voltar a falar com Esaú, fica de lado que você não serve não. Qualquer um de nós pensaria assim. Aí o que Deus faz? Deus acredita que aquele caráter pode mudar. Sabe o que Deus faz hoje conosco? Debaixo talvez da maior crise que você possa estar vivendo na tua vida, eu creio que eu posso ainda estabelecer nessa vida aí um caráter diferente. Eu acredito que eu ainda possa mudar esse caráter. Eu acredito que eu possa mudar o caráter até daquele que está lá na tua casa, que ainda não conhece Jesus. Eu posso transformar esse caráter. Não, você tem que dar uma glória a Deus mais forte, senão eu vou ter que jogar esse copo d'água aqui na sua cabeça. O Deus que muda o caráter é a mensagem desta noite.
O Deus que molda o caráter é o Deus que tem poder para transformar o ser humano. É o Deus que você serve. E é o Deus que você vai servir este ano. O que acontece? Jacó chega na casa de Labão, seu tio. Prepare porque já está finalizando. Jacó chega na casa do seu tio Labão. Ali, há grandes controvérsias, a questão do tempo que ele vive. Muitas coisas vão acontecer na vida de Jacó quando ele chega na casa do seu tio. Não quero me ater muito à data, porque há muitos pensamentos e estudos a respeito do tempo que ele fica. Mas o certo é que foi pelo menos uns 20 anos. Depois de 20 anos, chega o tempo dele retornar para a casa do pai. E eu não quero me ater no que aconteceu durante esses 20 anos, que daria para trazer mais umas 5 mensagens. Mas eu quero me ater principalmente na volta. Porque depois dele viver lá, com seu tio, é que ele vai ser transformado em seu caráter. Porque até mesmo quando ele viveu lá, ele enganou o tio engana ele, aí o tio fala ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, aí o tio fala assim, não, agora vou enganar. Ele fica meio bêbado durante a festa, depois de 7 anos trabalhados para ter a filha, ele fica meio bêbado, aí o pai vai lá e faz com que ele durma com a outra, aí na hora que ele acorda, ele olha para o lado, viu, mas você não é a Raquel, porque eu trabalhei 7 anos, você é Lia. Aí ela fala assim, sou. Aí o pai chega e fala, ele chega para o pai, e aí, você me enganou, rapaz? Eu acho que o pai pensou assim, esse negócio de enganar, você conhece bem, né? E ele engana, aí ele tem que trabalhar mais 7 anos e tudo desvirtuado, debaixo de enganação, de mentira, e talvez essa tenha sido a base da vida de muita gente, sabe, às vezes essas inverdades, elas precisam ser rompidas, e esse caráter destruído vai vivendo assim, e chega no dia de voltar. Como que ele vai voltar? Enganando o seu tio de novo, porque ele pega tudo escondido, pega os filhos, pega as filhas dele, pega os netos, esconde todo mundo, vamos embora, vamos fugir, todo mundo de volta para casa. Aí o tio vai atrás dele. Olha que confusão a vida de Jacó. Olha que confusão. Que desvio de caráter. Só acarretando consequências ruins. Por isso que Deus tem que trabalhar no nosso caráter. Porque senão a gente fica colhendo um monte de coisa que não precisava. Aí na hora que ele vai voltar, o tio vai atrás. Aí Deus fala assim, não toca em Jacó. Deus ainda guarda, sabe? Deus tem guardado muita gente, irmãos. Só que esse ano Ele espera de nós uma mudança significativa. Irmão, Jacó, olha isso, irmão, escuta agora, porque isso aqui é importante que eu vou dizer. Jacó pensava que o poder que o guardava estava no seu poder de mentir, de enganar. Jacó achava que ele conseguia esconder tudo de todos. Mal sabia ele que ele não estava escondendo nada, porque tudo estava diante do Senhor, e quem estava guardando ele era Deus. Ele achou assim, poxa, eu consigo sair em segurança daqui, escondido do meu tio, voltar para a casa dos meus pais, porque eu sou um cara esperto. Mal sabia ele que Deus tinha dito assim, viu? Jacó é um sem vergonha, ainda. Mas você não toca a mão nele porque eu tenho guardado ele, mesmo sendo sem vergonha, porque eu tenho um projeto de mudar o caráter dele. A pessoa que tem esse desvio de caráter, ela não sabe, mas Deus está guardando. Guardando, mas está guardando para mudar. Mas só que nunca esse desvio, ele vai deixar de ter consequências. Deus quer nos mudar. Deus quer nos mudar, irmãos, mudar na raiz, em nome de Jesus. Não escuta isso como uma palavra de um pastor, escuta como o Espírito. Escuta o que o Espírito Santo dizendo para você, meu irmão. Deus quer mudar essa amargura. Escuta mesmo, de verdade, irmãos. Podia ser qualquer outra pessoa pregando aqui. Deus quer tirar essa amargura do teu coração, talvez algum ressentimento do passado, talvez algo que tenha ficado aí na sua caminhada, como Jacó viveu, cresceu sobre mentira e Deus ainda protegendo. Só que chega uma hora que Deus quer resolver de uma vez. Então chegou o momento de Deus resolver de uma vez. E vai resolver lá na tua casa, em nome de Jesus, mas vai começar resolvendo em você. Vai começar resolvendo em mim.
Quantos escutam como o Espírito Santo falando à igreja essa noite? Em nome de Jesus, Pai, é o nosso desejo esta noite. E Jacó, ele vai voltar para a casa dos pais, tudo destruído, só que com uma diferença, ele agora é um homem rico, cheio de propriedades, com famílias, mas muita riqueza mesmo. Na época a riqueza eram os animais, o gado, as ovelhas e tudo que eles tinham. Ele vai voltar com muita riqueza, ele prosperou muito, junto com seu tio. E na hora que ele está voltando, o seu senso de ludibriar, de enganar, continua a 200 por hora. E no caminho ele se lembra, puxa, vou encontrar Esaú. Já saí de lá com ele querendo me matar, passou todo esse tempo, agora eu vou chegar, esse cara vai destruir, mas agora ele não vai matar só eu. Ele vai me matar, vai matar as 2 mulheres, as 2 servas, os 11 filhos, vai tomar toda a riqueza, então deixa eu usar a minha tática que eu sempre usei na minha vida inteira, e essa tática ela é infalível. Ele reúne alguns pastores e fala, viu, separa uns presentinhos aí para Esaú, e ele seleciona umas ovelhinhas, seleciona uns carneirinhos aí, seleciona um gado, vai na frente, entrega o presente e fala que o servo, Jacó, está indo de volta para casa, mas está indo rico, e leva esses presentinhos que vai acalmar o coração dele e vai ser bênção. E assim vai. Vai o primeiro presente, Jacó começa a ir. Logo que os primeiros homens chegam, anunciam, eles já voltam e dizem para Jacó, Jacó, entregamos o presente. E aí, Esaú está vindo na tua direção com 400 homens. A Bíblia diz que Jacó treme. 400 homens voltando, ele já pensa, morremos. Aí ele já olha, gente, separa, vai metade para lá, vai metade para cá, porque se ele atacar um, o outro consegue fugir, e ele começa a ficar desesperado, e ele continua caminhando, manda mais presente, aí ele começa a separar mais presente, aí na hora que passava o primeiro presente chegava, daqui a pouco já chegava o segundo presente, então fala, Jacó que está mandando um presente para você, se acalma, e ele vai vindo com os 400, e aí que a Bíblia chega, em Gênesis capítulo 32, que é onde nós estamos agora, e onde nós lemos. Porque Gênesis no capítulo 32 vai acontecer a mudança do caráter de Jacó. O que vai acontecer em Gênesis capítulo 32? Vamos ler mais uma vez? Jacó, fica atento aí, Gênesis 32, versículo 22. Jacó se levanta e já está aproximando o encontro com seu irmão, vindo com 400 homens, e ele se levanta, e ele vai chegar num lugar que é o Val de Jaboque. O que ele faz? A Bíblia diz que ele pede para passar os animais, pede para passar os seus filhos, pede para passar os servos, as mulheres, e a Bíblia diz que ele fica só, naquele lugar. E nesse ficar só, eu fiquei pensando, todo mundo que precisa de uma grande mudança, chega um momento em que ele só se enxerga ele mesmo. Porque por mais que ele consiga, às vezes, com esse caráter às vezes destruído, com a nossa humanidade destruída, que é o que acontece com a gente, chega um momento em que ele deita a cabeça no travesseiro e ele está sozinho ali, sabe? E naquela hora, só Deus sabe o que passa na cabeça, sabe? Que às vezes todo mundo olha julgando, mas ali, nesta hora, é quando o homem fica só, que vai começar um processo que só ele, Deus, sabe. As orações que ele faz e o desejo que muitas vezes tem de mudar e não consegue. E às vezes o sentimento de impossibilidade. É assim que eu enxerguei Jacó. Viu, eu quero ficar sozinho. Vai à frente, eu quero ficar sozinho um pouco. E ele vai ali. E aí que começa a história, porque a Bíblia diz que, ficando ele só, no versículo 24, aparece um homem, um ser angelical, um enviado de Deus, vamos dizer, o próprio Deus em forma, representado por aquele ser, encontra com Jacó.
E Jacó, de uma forma inesperada, agarra aquele ser e começa a combater com ele. E a Bíblia diz que a noite inteira eles começaram a combater e vão combatendo durante toda a noite até o dia amanhecer. E eles continuam naquela luta. A Bíblia diz, vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem. Sabe como que eu enxerguei essa passagem? Deus chegando em Jacó e dizendo assim, ó, muda. Ô rapaz, muda. E Jacó lutando, não. Aí Deus dizendo assim, viu, vamos ver até onde você vai então. E Deus ali, Jacó lutando contra Deus, Jacó lutando contra Deus. E Deus falando, muda, muda, muda. Estabelece uma nova história para a tua vida. E Jacó ali lutando, dizendo assim, não, eu confio na minha esperteza. Eu sei que eu preciso, mas eu confio em mim, eu consigo vencer até você. E Jacó está ali lutando com Deus. Até o romper do dia, como diz a palavra. E ele está naquela luta e Deus está, acorda, muda. Você sabe quando Jacó vai mudar? Quando Jacó reconhece quem ele é. E sabe como Jacó reconhece quem ele é? Quando Deus estabelece, viu? Ô rapazinho difícil, Deus vai lá e dá um toque. Na coxa. Desloca. Aí Jacó está no chão. Reconhecendo a humanidade, reconhecendo a sua fragilidade de caráter. Jacó está no chão. E aí Jacó vai dizer assim, viu? Não vá embora sem me abençoar. Sabe o que Jacó está dizendo? Não vá embora sem me mudar. Sabe o que os Jacós que estão aqui ouvindo esta palavra, e onde quer que essa palavra esteja chegando, deveriam dizer para o Senhor agora, Senhor, não me faça sair daqui sem mudar. Senhor, não me faça sair daqui sem mudar. Jacó está no chão com a perna quebrada, deslocada, e ele está dizendo, Senhor, eu reconheço a minha impossibilidade. Eu tentei lutar contra ti, eu bati a cabeça uma vez, bati a cabeça duas, bati a cabeça três, eu sempre vivi debaixo da enganação, eu sempre acreditei no meu poder de persuasão, eu sempre achei que tudo estava oculto, eu sempre achei que eu consigo, que eu posso, que eu vou, mas agora eu estou aqui no chão e eu reconheço, não vá embora sem me mudar. Onde estão os Jacós essa noite? Onde estão os Jacós neste lugar? E é aí, meu irmão, que aquele ser, ele vai virar e vai dizer assim, qual é o seu nome? Uma pergunta que fica no ar aqui esta noite. Abre teu coração, dobra a sua atenção, porque a mensagem é agora. Qual é o seu nome? Uma pergunta que fica aqui, me arrepia. Deus sabia o nome dele? Deus sabia o nome dele? Deus é o que mais sabia o nome dele. Mas ele pergunta, qual é o seu nome? Você sabe por que Deus pergunta qual é o seu nome? Mesmo sabendo qual era o nome? Porque Jacó ia dizer assim, ó, o meu nome é Jacó. O meu nome é enganador. O meu nome é usurpador. O meu nome é uma pessoa de mau caráter, porque o nome significava muito na Bíblia. Então ele estava dizendo para Deus, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço toda a minha limitação, eu reconheço que até hoje eu fui isso, Deus. Eu sou Jacó. Você sabe o que nós precisamos para ser transformados neste ano? É dizer para Deus quem nós somos, meu irmão. O primeiro passo é reconhecer, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. É isso que Deus te chama hoje. Diz para Ele. Reconhece, para de viver debaixo dessa coisa, segurando, tentando segurar você. Deus, não, meu irmão. A gente precisa dizer para Ele, Senhor, eu não consigo.
Meu nome é Jacó. Eu estou nessa capa que o senhor está vendo. Eu até fico tentando, mas meu nome é Jacó. Não adianta. Aí o anjo diz assim para ele: ah, é? Então tá bom. Não será mais Jacó. Agora seu nome será Israel. Antes o seu nome era enganador, era astuto. Mas sabe qual vai ser seu nome agora? Israel. Porque Israel é príncipe do Senhor. Porque Israel, você lutou com Deus, então agora você, depois dessa luta, você reconhecendo quem você agora é um príncipe do Senhor. E sabe também, dentre os significados de Israel, sabe o que também significa Israel? Preservado por Deus. Ô Jacó, eu mudo o seu nome hoje. Eu transformo o seu caráter de um caráter duvidoso para um homem agora preservado por Deus, Jacó. Aquilo que você não conseguia fazer, você vai conseguir fazer, porque agora você depende de mim. Aquilo que você achava que os teus braços eram poderosos, não, agora são os meus braços que são poderosos na tua vida, Jacó. Muda a partir de hoje, o seu nome agora é Israel. Aleluia. Quantos glorificam ao Senhor? Você já percebe a mudança nos próximos atos, porque ele vai todo manco. Continua no caminho para encontrar o irmão. E ele vai todo manco. Quando ele está a uma determinada distância, ele avista o seu irmão, sabe o que ele faz? 7 vezes ele se prostra. 7 vezes ele se prostra. E o irmão sai correndo. Esaú. Naquele momento ele prostrado, ou seja, não é mais aquele homem astuto que tenta enganar, mas alguém prostrado. O irmão vê, quando o irmão chega perto, o irmão está chorando. O irmão dá um grande sorriso para ele, dá um abraço e os dois se reconciliam naquele momento. Deus restaura a vida daquele homem. E talvez a maior mágoa que ele tinha no coração dele. Deus é aquele que restaura todas as coisas, caráter, e este ano é um ano de restauração diante do Senhor. Eu não sei na tua vida o que está manchado, destruído, assolado. Mas eu conheço o Deus de Jacó, que transforma Jacó em Israel. E eu encerro aqui com uma frase, para a gente entrar na presença de Deus e orar para essa mudança acontecer em todos nós. Encerro com uma frase que eu ouvi essa semana, que mostra muito bem, talvez, tudo isso que eu preguei hoje. Você sabe qual é a maior diferença, ou o fator que diferencia a nossa forma de se relacionar com Deus e a forma de Deus se relacionar com a gente? Você sabe qual que é o maior ponto, a maior caracterização desse relacionamento seu com Deus e de Deus conosco? É que nós estamos o tempo inteiro se supondo ser. O tempo inteiro nós estamos se supondo ser. E a diferença é que Deus nos conhece. Você sabe qual é a diferença? É que nós estamos sempre nos supondo. Eu acho que agora eu estou firme. Eu acho que agora eu sou. Eu acho que agora eu fui. Eu acho que agora... E Deus está sempre olhando e a diferença é que Ele te conhece, te conhece, te conhece, te conhece. Essa é a grande diferença. Nós não nos conhecemos da forma como que Deus nos conhece. Esse é Jacó. O tempo inteiro supondo que vai, supondo que é, até que chega um momento e fala assim, Deus chega nele e fala, deixa eu te mostrar quem você é. E aí Deus mostra para ele, ó, tá vendo? Você é isso aí, que eu encosto na sua coxa e você fica desconjuntado. Você é esse daí, ó, que toda hora vive achando que está bombando, na verdade você está se enganando a você mesmo, o tempo inteiro. Então, Jacó, como é seu nome? Meu nome é Jacó. Tá bom.
Só que eu vou te transformar em Israel do jeito que você é, ó Jacó. Eu tenho o poder de transformar esse sentimento de covardia, esse sentimento de enganação, esse trauma. Eu transformo tudo isso na tua vida, Jacó, e transformo para Israel. Alguém que é preservado por mim, que é guardado. Coloque-se de pé.